Sintonia Urbana, seu programa de qualidade de vida ao vivo na internet. Uma parceria da ASBEI, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, com a All TV. Nosso programa de hoje vai discutir e conversar sobre automação e arquitetura, automação e urbanismo. O uso dos instrumentos de informática para melhorar a análise das questões urbanas e, evidentemente, ajudar a melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades. Para debater esse assunto, nós convidamos Eduardo Sampaio Nardelli, arquiteto, que é o presidente nacional da ASBEI, José Nuno Beirão, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Lisboa, e Gabriela Celani, que é professora de arquitetura da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Boa tarde a todo mundo, obrigado pela presença. Boa tarde. E eu queria começar explicando bem qual é a virtude e o que se pode conseguir em termos de melhorar a vida das cidades com o uso desses instrumentos de informática. Até porque há uma expressão, está sendo conhecida como SIM, né? City Information Modeling, formas de modelar, digamos, modelar as cidades a partir de informática. Eu gostaria até que começasse, porque parece que ele é pelo menos o criador deste movimento, o professor José Nuno Beirão. Por favor, professor. Obrigado. Queria começar por agradecer o convite. O termo City Information Modeling começou a ser falado no grupo de pesquisa que nós desenvolvemos em Portugal, que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, que tinha o tema do projeto e o nome do projeto era o City Induction. O objetivo era desenvolver sistemas informáticos para a análise de cidades, para a formulação de programa urbano, para a geração de soluções e, portanto, para a parte de projeto e para a avaliação do comportamento urbano, com a inclusão desse projeto. Não é? Eu fiquei responsável por desenvolver a componente de projeto e como para projetar nós precisamos de fazer análise e também de avaliar, tive sempre desde o início a necessidade de integrar esta informação. O conceito começou a surgir nas discussões do grupo. Não é? Fomos falando um pouco da ideia de fazer fluir informação associada aos objetos que nós manipulamos no ato de projeto, e daí surgiu o termo City Information Modeling, um pouco por analogia ao BIM, Building Information Modeling. A primeira vez que publicámos o termo foi em 2009, num artigo que saiu num congresso em Cabo Verde, curiosamente, e desde aí temos recorrido a esse termo cada vez mais, mas, digamos, só muito recentemente eu consigo dar uma definição mais formal do que é que pode ser uma aplicação desse sistema e demonstrá-lo, não é? Portanto, fazer essa demonstração. Ótimo. Eu quero só lembrar que o professor José Nuno Beirão é também professor visitante da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e trabalha num projeto, né, aqui no Brasil de arquitetura e automação. Nardelli, primeiro vou com a professora Gabriela. Eu queria saber o seguinte: no ensino no Brasil e na arquitetura e no urbanismo brasileiro, já há o uso dessa ferramenta? Já está sendo usado ou é uma coisa que ainda está sendo... Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que o City Information Modeling, né, ele não é um software específico, ele não é um programa específico. Assim como o BIM também não é um software único. Trata-se de um conceito. O SIM trata-se de usar o conceito de juntar informação e formas. E, no caso, formas da cidade, do espaço, das quadras urbanas, das ruas, das avenidas. Então, nós vivemos numa sociedade de informação. Ao contrário do passado, quando nós tínhamos pouca informação e nós buscávamos informação, agora nós temos um excesso de informação.
E essa informação não serve de nada se nós não tivermos como utilizá-las, cruzá-las e tirar sentido dessa informação. Então, a ideia do SIM, que já estava um pouco presente, já estava, na verdade, bastante presente num outro sistema anterior, que eram os sistemas de informação geográfica, a ideia é você unir bancos de dados que têm informações sobre a cidade e a forma urbana. Isso vai sendo introduzido cada vez mais nos cursos de arquitetura, na formação dos arquitetos, por meio de diferentes softwares e ferramentas que permitem que o aluno controle melhor os softwares de desenho e introduza informações de bancos de dados, etc., nos desenhos, para ter um desenho que lhe informa mais e permite fazer mais operações e enriquecer o processo de projeto. Nardelli. Então, eu recentemente descobri que nós, no Brasil, hoje temos 102 milhões de usuários de internet e 65 milhões utilizam o smartphone. Então, as pessoas já se acostumaram, assim, tremendamente a usar esse aparelhinho aqui, né? Quando você quer uma informação, o que você faz? Você consulta o seu smartphone, né? E fica sabendo, por exemplo, onde tem um restaurante nas imediações que você possa ir almoçar ou jantar, não é? Você fica sabendo, se você quer pegar um táxi, você aperta aqui um aplicativo, ele te diz onde está o táxi, ele chama o táxi para você, etc. Então, essa é a forma que nós estamos cada vez mais acostumados a viver a cidade. No entanto, se você quiser, por exemplo, marcar uma consulta num posto de saúde, você tem que pegar um ônibus e viajar não sei quantas horas para chegar no posto de saúde, ficar numa fila esperando a sua vez, vai marcar uma consulta e esperar até não sei quando para ser atendido, não é? E a mesma coisa acontece até com o ônibus. Se você quiser saber que horas o ônibus vai passar no ponto de ônibus, você não tem essa informação. Então, essa ideia do SIM, né, do City Information Modeling, ela vem justamente somar em relação a essa migração dos dados para o meio digital e que você tenha essa acessibilidade de qualquer informação da cidade na sua mão, praticamente, né? E isso, para o usuário, né, para o cidadão comum, é fantástico. Agora, para o planejador, é mais fantástico ainda, né? Porque a partir daí você começa a trabalhar com dados muito concretos para você tomar decisões sobre o que fazer na cidade. Professor, fora o mundo acadêmico, digamos, nos gestores de política pública, esses conceitos já chegaram do seu conhecimento e tal, do uso dessa ferramenta, desses instrumentos? Não completamente. Conhecimento começa a chegar de forma, eu diria, um pouco espartilhada, porque o SIG começa, portanto, os sistemas de informação geográfica começam a chegar aos municípios, mas nem todos utilizam, e depende da parte do mundo. Eu fiz o meu doutorado na Holanda. A Holanda já usa fortemente os sistemas de informação geográfica. Em Portugal, alguns municípios, neste momento acho que já posso dizer a maioria já utiliza sistemas de informação geográfica, mas a proposta que eu faço é uma plataforma onde esta informação é conjugada também com a plataforma de projeto, ou seja, onde nós conseguimos alterar o existente, fazer propostas para o existente que podem ser colocadas à discussão. Elas não precisam de resultar imediatamente numa definição do que vai ser o futuro, mas podem ser discutidas. Ora, este cruzamento é que falta fazer, não é? E é um cruzamento que pode existir na prática e que é muito útil para a discussão pública, acima de tudo, porque muitas das vezes aquilo que se discute é com base em conjectura, não é? Dizer, se fosse mais denso era melhor por qualquer razão. Mas não é de facto feito uma análise objetiva. E toda esta instrumentação possibilita essa análise. E isso é que é importante. É também importante um outro fator, que
a possibilidade de fazer transformações e obter a transformação resultante na informação, por exemplo, indicadores, certos indicadores que são calculados em simultâneo com o processo de transformação. Então, essa é a pergunta. Que tipos de indicadores, por exemplo, nesses conceitos? A cidade é feita de pessoas, principalmente. Indicadores de pessoal, indicadores de econômicos. Tudo isso está contemplado na plataforma? Sim, na verdade trata-se de plataformas abertas em que você pode contemplar tudo aquilo que você desejar, desde que você tenha acesso aos dados e esses dados sejam georreferenciados, ou seja, a gente tem uma maneira de associar uma tabela de informações, de indicadores, por exemplo, de densidade, quantas pessoas moram por hectare, de renda, faixa média de renda de uma determinada quadra, dos habitantes daquela região, número de escolas, vagas nos hospitais e como que isso se distribui nas diferentes áreas da cidade. Esses são os indicadores e se eu tiver acesso aos dados e eles estiverem associados a informações geográficas, eu puder distribuí-los no espaço, no mapa, eu consigo fazer operações e cruzar esses dados e visualizar mais facilmente e detectar os problemas efetivamente da cidade e daí atuar sobre esse sistema de desenho para projetar algumas soluções. Nardelli. Eu vou dar um exemplo bem concreto do alcance de uma ferramenta como essa. Aqui em São Paulo nós estamos nesse momento discutindo o plano diretor estratégico, não é? E uma das coisas que o plano diretor que está em revisão tinha definido para a cidade era a questão de estoque, porque conforme a infraestrutura de uma determinada região, você poderia construir mais ou menos em termos de metros quadrados de construção. Bom, mas como se fez essa avaliação do estoque? Né? Como se fez a avaliação da infraestrutura? Quanto de rede de esgoto, quanto de rede de telefone, quanto de infraestrutura viária, né, de serviços públicos de transporte, etc., tinha em cada região. Como foi feita essa avaliação? Ninguém sabe. Na verdade, é um verdadeiro mistério e, assim, empiricamente ou a prioristicamente estabeleceram números para determinadas regiões e pronto. Então, veja, isso condicionou o desenho da cidade, porque algumas áreas ficaram mais adensadas, mais verticalizadas, outras menos adensadas e menos verticalizadas, e em algumas áreas, até porque aconteceu isso, a situação se tornou inviável, porque aquela infraestrutura viária que se supunha existir, apoiada pelo transporte público, etc., não, de fato não existia. Então, veja que com uma ferramenta como essa, o que acontece? Você pode antecipar essa questão, este problema, né? Fazer uma modelagem, uma simulação do que poderia ser, né? E com isso evitar o desastre que, por exemplo, nós produzimos na cidade de São Paulo nos últimos anos, baseado num conhecimento empírico de alguém que estabeleceu determinados números. Professor, a questão de mobilidade urbana, que Lisboa não tem esse problema, mas Campinas, até Campinas já tem, né, professor? Aqui é uma das grandes gargalos das metrópoles brasileiras hoje, visto sob esse ângulo dessas análises. As cidades a partir de 1 milhão de habitantes entram num paradigma diferente. Portanto, até 1 milhão de habitantes, a cidade tem uma capacidade de viver com um centro, esse centro tem a capacidade de unir todas as relações. A partir de 1 milhão de habitantes, nós precisamos de desenvolver vários centros. Mesmo que continue a existir o centro inicial, o centro histórico, que corresponde ao núcleo urbano fundamental, elas não têm mais capacidade, esse centro não tem mais capacidade de abranger toda a população e fazer o papel do centro. Não é? Neste sentido, São Paulo tem 17 milhões, portanto eu diria que deveria ter 17 centros. Não é? E isto é um tipo de trabalho que exige
algum planeamento que tem que ser previamente pensado, mas também a localização não pode ser casuística, ela tem que ser muito bem pensada, não pode ser à toa. E portanto, é uma discussão que tem que ser baseada em dados concretos, não é? Em noções de fluxos urbanos que podem ser calculados. Os fluxos urbanos são calculados através do cálculo das densidades e das distâncias nas redes. E, portanto, são coisas com o modelo correto podem objetivamente ser discutidas e não com base em ideias um pouco abstratas. O próprio cálculo da densidade, no meu ponto de vista, continua a não ser feito, na maior parte dos sítios, de uma forma objetiva. Porque depende dos níveis de agregação, passo a explicar, falar de uma densidade para a cidade inteira, para um bairro muito grande, só para um pequeno distrito dentro desse bairro, para uma pequena parte da malha ou só para a quadra, são critérios de medição de densidade distintos. Nós só podemos comparar densidade quando trabalhamos com o mesmo nível de agregação, senão não podemos compará-los. E, portanto, muitas das vezes informa-se valores de densidade sem se falar qual foi o nível de agregação a que foi calculado. E, portanto, a informação não diz nada. Não é? É difícil estar a comparar com outros valores. E uma das coisas que foi a minha preocupação no desenvolvimento do SIM, porque uma das coisas que eu desenvolvi foram ferramentas de cálculo de densidade, é que esse cálculo de densidade seja feito de uma forma objetiva, considerando diferentes tipos de níveis de agregação, de modo a que só se comparem níveis de agregação equivalentes. Para o efeito, para desenvolver esta base de trabalho, utilizei uma teoria que foi publicada na Holanda recentemente, foi baseada numa tese de doutorado desenvolvida lá, foi publicada agora em 2010, chamada Space Matrix. E basicamente o que faz é criar uma série de indicadores de densidade, em que a primeira parte do trabalho foi pôr em ordem como é que se calcula a densidade, de forma a poder ser comparada. Não é? Isto era a primeira parte do trabalho. Depois tentar perceber quais são os indicadores que realmente nos informam sobre as qualidades morfológicas da cidade. E depois correlacioná-las com a rede para percebermos também como é que essa morfologia se relaciona com a mobilidade na cidade, e, portanto, com o funcionamento das ruas. Na DLA há alguma coisa parecida por aqui? Olha, eu vou dar uma notícia para vocês. Em 1996, portanto, no século passado, não é? Eu fiz o meu mestrado sobre sistema de informações georreferenciadas e o planejamento urbano em São Paulo. E eu descobri que aqui não tinha absolutamente nada, não é? Nessa matéria. E continua não tendo, porque o que nós estamos falando aqui é uma coisa muito importante, a integração dos dados. Então, você pode até ter alguns dados na cidade de São Paulo, e tem, não é? Sobre questões, por exemplo, socioeconômicas, não é? Dados sobre idade, sobre nível escolar, renda, essa coisa toda nós temos. Mas isso aí integrado, não é? E refletido numa base, isso nós não temos. Tem nem no poder público, nem no setor privado, você diria? Por exemplo, setor privado, nas universidades? Não tem. As universidades não tem. Pelo menos aqui não tem. Não sei se a Unicamp tem. Nós tivemos enorme dificuldade em conseguir dados da região com que estamos trabalhando no workshop, por exemplo, lá em Campinas. E é fantástico, porque se você tivesse essa base atualizada e integrada, inclusive você poderia ter mais arrecadação e cobrar menos, porque você cobraria melhor. Né? Então é interessante isso, porque hoje você tem a cobrança de impostos na cidade de São Paulo, é feita com base no lançamento em cima de um terreno, de uma casa, etc., de um levantamento feito há 100 anos atrás. Né? E não necessariamente reflete aquilo que está lá.
E se aquilo, por exemplo, passou por uma mudança, uma reforma, aumentou a área, alguma coisa assim, isso poderia estar sendo cobrado. E não está, como se sabe. Né? Mas eu queria dar um exemplo de quando eu estudei isso lá atrás, que é um fato, isso aconteceu no Brasil, né? E também se perdeu, para vocês verem como as coisas são. Em Belo Horizonte foi implantado um sistema de gerenciamento da cidade baseado no GIS, né? No Sistema de Informação Georreferenciada. E o que eles fizeram? Eles utilizaram isso para fazer matrículas das escolas. Então, como eles conseguiam georreferenciar, né, na base da cidade as crianças com idade escolar para aquele momento, e conseguiam saber as escolas onde elas, que tinham na região, no entorno onde elas moravam, usando uma função do GIS, né, elas podiam determinar um raio de 500 metros em torno da escola, quais crianças poderiam se matricular ali. Então, ao invés de fazer aquelas filas de matrícula que nós conhecemos, no começo do ano eles enviaram, a prefeitura enviou uma correspondência para as famílias, pedindo para elas matricularem os seus filhos. Então, elas preencheram uma ficha no correio, enviaram para a prefeitura, e isso ficou lá na prefeitura sendo processado, e usando o sistema do GIS, então se conseguiu matricular essas crianças num raio de 500 metros. Aí a informação foi enviada para as famílias, dizendo, olha, seu filho vai estudar na escola XYZ. Tal. Tiveram um nível de reclamação de 5%, e aí remanejaram. Então, assim, naquele ano, em Belo Horizonte, não teve fila para matricular os alunos, né? Todo mundo foi matriculado com eficiência, e quem não gostou reclamou e conseguiu remanejar. E essa experiência se perdeu. Lá e não se multiplicou. Né? O que poderia ser isso, eu estou falando, de 1995, porque isso eu estudei lá naquela época. Então, você vê, é uma experiência que estava lá, né? A gente poderia ter avançado, o pessoal está falando em serviços públicos aqui no Brasil, padrão FIFA. Né? Esse é um serviço público padrão FIFA, que poderia estar sendo utilizado já desde então. É um modelo que poderia ser replicado, por exemplo, na área de saúde, não é isso, professor? Sim, claro. Você pode ter dados também referentes aos postos de saúde, aos centros aos hospitais. E daí eu estou lembrando de uma coisa que saiu uma entrevista na Folha com o Richard Sennett, esta semana, na semana passada, em que ele falava o seguinte, que o melhor do que um grande hospital são vários postos de saúde, melhor do que uma grande escola são várias pequenas escolas, porque isso dá uma escala mais humana para as pessoas, promove o contato mais próximo. E isso é muito fácil de você fazer quando você tem um sistema de informação geográfica que te permite distribuir espacialmente no território os equipamentos de acordo com a necessidade que você efetivamente vê que existe em termos dos dados que você pode ter referência à população, à idade da população e até a ocorrência de doenças, né? Você pode ajudar a distribuir os equipamentos como de saúde em consequência dos dados que você tem de ocorrência de doenças. Então agora eu vou arriscar uma pergunta, é um palpite, mas eu acho que vale essa pergunta para os três. E por que esses sistemas ou essas facilidades não são aplicadas? Desconhecimento da existência das ferramentas ou dessas possibilidades, ou inapetência, incompetência? Se até teve, eu acho que a pergunta vale, vocês convivem não só na universidade, mas fora. Eu acho que nós da universidade temos um papel muito importante de fazer com que os nossos alunos conheçam o que há de mais avançado em termos de tecnologia que possa nos ajudar. Nem sempre isso é possível, porque em muitas universidades faltam equipamentos, faltam talvez acesso a licenças de software, mas hoje nós temos também muito software livre que permite fazer isso. Eu acho que nós como professores, nós três somos professores, né? Temos que enfatizar isso nas nossas universidades e a gente sabe que os sistemas de informação geográfica em geral são ensinados apenas no nível de pós-graduação. Muitas vezes os alunos de graduação nem sabem que isso existe, ficam pintando mapinhas, perdendo um tempo enorme da vida deles e não tendo grandes resultados. Então eu acho que isso tem que se popularizar e tem que ser realmente ensinado desde o início da formação do arquiteto. Adélio. Bom, eu vou contar um caso engraçado aqui. Lá para os anos 80, 90, nós compramos o primeiro forno de micro-ondas na minha casa. Né?
E aquilo causou uma certa estranheza lá, especialmente com a nossa secretária lá, que não conhecia, não sabia como operar, etc. Depois ela saiu, entrou uma outra pessoa e tal. E um belo dia, a minha mulher recebeu uma chamada telefônica, umas 7 horas da noite, ela trabalhava em redação de jornal e tal, e era a nossa empregada desesperada, porque o forno micro-ondas tinha pifado lá, queimou alguma coisa, e ela não sabia como esquentar o jantar. Isso é fantástico, ela revogou um paradigma de 10 mil anos, né? Que todo mundo, 10 mil anos, sabe que para esquentar o jantar você acende o fogo. Né? Então, o que é isso? Isso é uma quebra de paradigma. Né? Eu acho que nós temos um problema muito interessante no Brasil, é a dificuldade de fazer essas quebras de paradigma. Né? O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. Né? O Brasil, eu fiquei sabendo também recentemente, é o segundo PIB dos BRICS. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Agora, a gente ainda fica fazendo certas coisas, né, como se fazia, sei lá, no século XIX. Né? Isso é o quê? É a dificuldade de quebrar um paradigma, realmente. Eu não sei se é por medo, se é por conveniência ou por inconveniência, né? Mas é um fato. A realidade é isso. Professor Nuno. Eu acho que há várias razões. O desconhecimento é uma delas, não é? Depois há também esta questão da quebra de paradigma, é importante, as pessoas prendem-se àquilo que estão mais habituadas, não é? E dificilmente fogem a isso e exploram novos campos. Há também, nestas ferramentas, algum interesse, digamos, em tentar manter a coisa um pouco obscura, porque a informação é poder, não é? E, portanto, deixar alguma confusão dá jeito. Outra coisa que acontece muito é tentar fazer negócio com a informação. E, portanto, manter a informação, não a disponibilizar e tentar vendê-la. Eu acho que hoje as formas de totalitarismo baseiam-se nesta manipulação da informação e na não divulgação da informação. E isto nota-se muito, por exemplo, da parte dos municípios. Em Portugal isto acontece muito, porque muitos dos municípios portugueses já têm sistemas de informação geográfica, têm um tratamento de dados razoável, mas só recebem esses dados por valores astronómicos. Portanto, tentam usar aquilo e depois, mas usam para eles próprios para fazer os seus negócios. Ora, isto, do meu ponto de vista, é errado, até porque está mais ou menos claro hoje em dia que na sociedade da informação, a abertura da informação gera novidade. E, portanto, um país que disponibiliza a informação evolui mais rápido, porque vai gerar qualquer coisa que não temos que saber necessariamente o que é, mas que alguém vai inventar. Partindo do princípio que a invenção é boa, não é? Que é positiva, convém, de facto, deixarmos essa novidade acontecer, mesmo sabendo que ela é desconhecida, não é um problema. Mas eu penso no caso brasileiro, pelo que eu entendi, a professora falou, a coisa está começando agora a entrar na universidade. Sim. Mas não chegou na autoridade pública ainda. Como fazer isso chegar? Aí eu não posso dizer com precisão se realmente não chegou, mas eu acho que algumas prefeituras efetivamente já possuem experiências de implementação de sistemas de informação geográfica. Eu não posso dizer com precisão quantas, talvez o Nardelli saiba mais quantas exatamente estão, mas eu concordo com o José Beirão. Disponibilizar a informação pode ser muito perigoso para o poder público, porque você se torna um pouco vulnerável. Quando eu fiz o primeiro curso de Sistema de Informação Geográfica, quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, em Boston, no MIT, eu lembro que a cidade de Boston disponibilizava bases já em formato para ser importado em sistemas de informação geográfica no site da prefeitura. E você tinha lá dados sobre criminalidade, né, por exemplo, distribuição geográfica da criminalidade, questões de saúde, habitação, etc.
E isso nos permitia, como estudantes, já fazer inúmeras manipulações das informações. Mas isso nós não vemos, em geral, aqui no Brasil. O IBGE disponibiliza muitas informações, mas não sempre com aquela facilidade de já estar no formato que você já importa e já consegue manipular isso rapidamente. Isso ainda a gente não consegue ver essa transparência tão grande no Brasil. Isso é uma questão muito importante, porque eu acho que o mais importante a fazer é criar um standard do modo como a informação deve ser classificada. Porque o problema que existe com os dados é que nós temos dados de vários, que vêm de várias fontes e são tratados de diferentes maneiras e, portanto, a consistência dos dados é um aspecto fundamental para que eles depois possam ser trabalhados. Daí o papel fundamental de quem tem do poder público é garantir essa consistência dos dados. Utilizá-los, mantê-los é mau, porque o uso dos dados não é para ser feito por um grupo privilegiado. Deve ser feito por toda a gente, porque só assim se consegue evoluir e criar novidade. Parece-me que a criação de novidade é fundamental. Eu digo novidade, não digo inovação, porque às vezes pode não ser um aspecto particularmente útil do dia-a-dia, mas é só uma novidade. Mas a inovação vem por arrasto também. Também está presente nesta nova manipulação de dados. E eu acho que a única coisa que é preciso é que os dados possam ser comparados, possam ser integrados e, portanto, garantir que existe uma consistência, ou seja, criar um standard de dados é algo fundamental. Nader, você foi citado sobre a questão... Não, eu não saberia dizer quantas prefeituras realmente têm implantado ou não. Mas o que eu acho que a gente tem uma coisa que a gente precisa refletir um pouco, eu tenho refletido muito sobre isso. Nós estamos num país que tem vivido ciclos. Nós vivemos um ciclo muito importante para a democratização do país, até 88, até fazer a nova Constituição e tal. Aí nós temos um longo ciclo para a estabilização econômica, até encontrar o caminho e tal, batemos muita cabeça por aí, até chegar no Plano Real e a coisa foi. O Plano Real permitiu que as pessoas começassem a ter um aumento de renda. Né? No dia que elas vão tendo aumento de renda, também vão mudando de patamar de consumo, de demanda, etc. E agora nós chegamos num outro patamar, que eu acho que é um patamar interessantíssimo, muito interessante, que é, assim, as pessoas estão começando a descobrir, não é, a cidadania. Elas estão começando a perceber que aquilo que elas precisam e que o Estado deveria prover, elas têm direito, elas têm que exigir e cobrar. Né? E eu acho que a imagem mais emblemática que nós temos disso nos últimos anos é aquela população toda que subiu no Congresso Nacional, tomou posse do Congresso Nacional nas manifestações juninas, como o Zé Márcio gosta de chamar as manifestações juninas. Né? É assim, então, à medida que a população vai se apropriando do poder, né, o poder vai deixando de ser menos o poder dos políticos, dos homens públicos, mas muito mais o poder da população, da sociedade que comanda o processo, ela também vai começar a impor, né, determinados padrões. Já existe a palavra de ordem aí. Né? Nós queremos saúde padrão FIFA, nós queremos escolas padrão FIFA, etc. Então, a hora que você começa a colocar esse patamar, a tecnologia tem que vir junto, né? Porque o Brasil também é um dos campeões em redes sociais e tudo mais. Então, as pessoas já sabem que a tecnologia funciona. Né? Então, as pessoas o GPS já se democratizou razoavelmente. Todo mundo já sabe que você pode apertar lá um aparelhinho e descobrir como chegar naquele lugar. Né? Inclusive, isso resolveu o problema de muitas famílias, né? Porque homem e mulher já não precisam mais brigar no carro para saber que direção vai, nem parar no posto de saúde para perguntar. Né? As pessoas já podem simplesmente pegar o aparelhinho e descobrem onde vai. As pessoas já estão percebendo isso. Né? A hora que elas conseguirem associar isto, né, essa comunidade, a um sistema de informação confiável, como você está falando, uma base consistente de dados que se rebate no mapa da cidade, né, que a pessoa consegue entender isso, elas vão pressionar para que isso aconteça. Porque a tecnologia existe, o dinheiro existe, não é? O recurso existe, e eu vou dizer, não é desconhecido.
Não é mas despesa. aí vem a questão básica, colocada mais para o Brasil, mas para o professor também. Essas informações de boa qualidade existem. Quer dizer, o poder público produz essas informações de boa qualidade e apenas sonega para ter o poder, ou ele não produz essas informações como deveria ter? Essa me parece a questão do. Quer dizer, a prefeitura de qualquer lugar tem tudo que é necessário, quer dizer, já foi dito, os dados do IBGE, pelo menos, não vêm desagregados como deveriam vir. Mas será que ele tem esses dados desse nível? Ou será que nós estamos atrasados nesse tipo de pesquisa? Para eu falar? De formação de dados. Eu acho que a informação existe. A Gabriela Celani falou com muita propriedade. Nós temos um excelente instituto de dados, de estatística, né, que é o IBGE, bastante confiável. Sim, excelente, mas será que ele está pensando nos padrões mais modernos ou ainda está com os padrões? Não, acho que o IBGE está bem, está no papel dele, está fazendo o serviço dele, está produzindo certo. Agora, as prefeituras precisam produzir o serviço dela. Então, ela precisa ter o quê? Uma base cartográfica confiável. Essa é a primeira coisa. Então, precisa fazer aqueles voos, né, a restituição do voo, transformar aquilo numa base cartográfica confiável. E segundo, ela precisa começar a associar os dados que já existem à base cartográfica que atualizada e consistente. Aí você começa a ter consistência nos dados. Bom, esse é o primeiro passo, né? Não é, talvez, uma tradição do nosso poder público, da forma como as coisas sempre foram, fazer isso, porque, veja, o mandato tem 4 anos, né? E em 4 anos eu tenho que produzir algum resultado aqui. Então, isso pode ser um fator que, de certa forma, inibe os nossos governantes a tentarem esse tipo de coisa. Mas a hora que as pessoas começarem a demandar e tiverem uma expectativa em relação a isso, passa a ser uma coisa boa, né? E eu acho que, além disso, a gente tem que se acostumar como arquitetos a operar sobre a cidade apenas com base em informações efetivamente confiáveis e que te mostrem, te deem uma fotografia, um raio-x do que acontece na cidade. Só olhando assim a olho nu, a gente não consegue ter a mesma leitura que a gente teria com uma base de dados cartográfica informada por esses dados. Então, acho que nós, como arquitetos, também temos que lançar mão desse recurso e não simplesmente achar que só de olhar a gente já sabe o que tem que fazer na cidade. Um aspecto que eu comentei ontem, falei na palestra que dei, a propósito do SIM, eu mostrei um trabalho, foi um outro workshop que foi desenvolvido em Istambul. E nós em Istambul tínhamos uma base de dados muito sólida, muito consistente e com muitos dados. E quando nós começamos a ter muitos dados, a forma de encontrar correlações de dados torna-se complexa, não pode ser feita ao olho. Tem que ser feita por via informática e normalmente por tratamento estatístico de dados. E através do tratamento estatístico nós podemos encontrar padrões de correlação de informação que de outra maneira não chegávamos lá. E isto pode, digamos, criar uma compreensão muito diferente e muito mais profunda daquilo que é a cidade e que são os mecanismos da cidade. Essa compreensão só vai existir quando nós fizermos esse tipo de análise. São coisas que estão para conhecer ainda relativamente às cidades. Cidades que nunca fizeram este esforço, não é, de correlacionar uma base de dados, por exemplo, com 50, 60 propriedades do espaço urbano, não é, que estão todas dispersas, como é que elas se comportam em conjunto? Não é? Existem padrões de conjunto, certamente, mas a única maneira que temos de os detectar é através de análise estatística. Isso implica, primeiro, a consolidação dos dados, a georreferenciação dos dados, e depois o trabalho com essas bases de dados, trabalho feito com base em métodos estatísticos. Professor, com a sua experiência, onde alguma cidade que você estaria como modelo? Em termos de implementação de ter, primeiro, uma base de dados ampla e, segundo, de uso bem dessa base de dados. A Holanda tem o território todo coberto. Todo. E tem uma base
não completa disponível gratuitamente e tem outra base pública mais informada, mais completa, que é paga e que é disponibilizada para os municípios, serviços públicos vários e algumas faculdades. Portanto, os dados têm a dita consistência, o território está todo coberto, e isso permite que o trabalho que é feito seja depois bem feito, bem executado. E, portanto, é um território e é um país que tem produzido bom trabalho nesse sentido. O Reino Unido não tem esta informação objetiva, mas daquilo que eu conheço do trabalho académico feito, tenho ideia que tem também. Quase de certeza, porque, aliás, o trabalho pioneiro veio do Reino Unido e não da Holanda. Portanto, tenho todas as razões para o afirmar. Agora, aproveitar, não os minutos finais, o tempo que tem, já que eu estou reunindo 3 professores aí, tocar num assunto que a gente vai debater depois, pegando como gancho a palestra que veio fazer, o curso que veio dar e a visão, falar um pouco do ensino de arquitetura no Brasil nesse momento. Eu gostaria de, os 3 são professores universitários, sou eu com a visão de fora, mas também falar de Portugal. O ensino de arquitetura na atualidade, Portugal e Brasil, ele está seguindo o que chamaríamos up to date ou está ainda muito vacilante? Professora, Unicamp. Isso acho que é uma coisa que varia muito de universidade para universidade. A Unicamp tem um perfil de universidade de pesquisa. Nós temos um diferencial com relação às outras universidades brasileiras que é o tipo de alunos. 50% dos nossos alunos são de graduação e outros 50% são de pós-graduação em diferentes níveis. Então, essa integração entre os alunos, muito forte, entre os alunos que fazem pesquisa em pós-graduação e os alunos de graduação, dão oportunidade para os nossos alunos de graduação de estarem sempre em contato com pesquisadores, seja os nossos próprios pesquisadores de mestrado, doutorado, seja professores como o professor José Beirão, que participa de projetos de pesquisa, porque os professores têm muita produção de pesquisa. A Unicamp é a segunda universidade em colocação entre as universidades da América Latina, pelo Times Ranking of Higher Education, mas a produção per capita de artigos científicos da Unicamp é a mais alta da América Latina. Então, o aluno estar num ambiente desse tipo, logicamente, o coloca numa posição de vantagem, porque ele está mais em contato com a produção de ponta. Mas nós ainda temos no Brasil muitos cursos de arquitetura que se restringem a uma formação muito básica e, às vezes, até com poucas ambições em termos de realmente ter uma atuação mais abrangente, num nível mais de cidade e num nível mais amplo de atuação. E ficam restritas, às vezes, até a uma coisa de decoração de interiores, assim. Então, acho que isso é uma realidade que existe no Brasil. Então, nós temos... Existem cursos de arquitetura e cursos de arquitetura. É uma coisa muito pouco homogênea. Nardelli. Bom, eu quero falar 3 coisas. A primeira coisa é sobre o que vem antes, sobre o ensino em geral. Porque nós temos no Brasil um problema seríssimo, vocês que inventaram o Brasil precisam inventar a solução, que é o seguinte, quem chega na universidade, ele chega mal formado. Então, quando você pega todos esses trabalhos que têm sido publicados e notícias, inclusive, o desempenho dos brasileiros nas Olimpíadas Internacionais de Conhecimento, essa coisa é sempre muito ruim. Às vezes tem, claro, ponto fora da curva e tal, mas a média nossa não é boa, não é? Então, isso é um grande problema. E se você analisa que problema é esse, percebe-se que os alunos que chegam na universidade, eles têm uma dificuldade muito grande para dizer qual é o problema, quais são as possíveis soluções de um problema e implantar uma solução. Isso basicamente essa pessoa que nós recebemos na universidade. Ele passa 4, 5 anos na universidade e, em geral, ele sai com o mesmo problema. Porque ele percorre um ensino que não o instiga, ao contrário um pouco do que a Gabi estava falando em relação à Unicamp, que tem uma proposta diferente nesse sentido,
e não instiga a isso, né? A tentar identificar qual é o problema, quais são as soluções, né? E tentar implementar uma solução, avaliar essa implementação e refazer o processo se for necessário, né? Revisar esse processo. Então esse é um problema que acho que atinge todos os cursos no Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação à arquitetura propriamente, eu acho que nós temos no Brasil uma excelência brilhante internacionalmente, que foi um movimento moderno, que hoje é um preço altíssimo que nós pagamos. Porque justamente por ter sido um país com tanta excelência nessa matéria, é difícil fazer aquilo que eu falei da minha empregada, é difícil quebrar o paradigma. Não é? Então, a gente ainda continua nas escolas brasileiras ensinando, muitas vezes, um movimento moderno, que é um movimento interessantíssimo no começo do século XX. Nós estamos no começo do século XXI. Então, nós deveríamos estar olhando para o século XXI com o olhar que os modernos olharam o século XX. Não é? Havia passado o mundo por uma revolução industrial que trouxe uma série de novos paradigmas. Nós passamos por uma revolução tecnológica no século passado e nós ainda não trouxemos para o âmbito da faculdade. Né? Então, isso, na arquitetura, eu acho que nós enfrentamos esse grande problema. E aí tem uma terceira questão, que eu acho que é uma questão também geral, e que um dia nós temos que descobrir como fazer isso no Brasil. Há uma ruptura entre a escola, a academia e o mercado. Não é? E assim, o mercado desconfia da academia e a academia desconfia do mercado. E é incrível, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando justamente da produção, a gente está falando, não existe conhecimento científico que não seja aplicado à produção, que não seja tecnologia. Então, é uma questão muito complexa, né, e que nós precisamos resolver isso aí. Em algum momento, nós precisamos juntar as partes. Né? Acho que esse programa, inclusive, ajuda nesse sentido. Né? Precisamos acabar com essa desconfiança entre uma parte e a outra, porque se elas se somarem é que nós vamos realmente conseguir avançar. Né? Aliás, os americanos já nos ensinaram isso. Professor, Nuno, sua visão. Primeiro, questão em Portugal, mas já que o senhor está aqui, Sim. Como é que o senhor vê a questão do ensino da matéria no Brasil? Eu não tenho muita informação sobre o ensino aqui no Brasil, porque os meus contactos são muito limitados, não é? E, portanto, se calhar até são privilegiados e, portanto, até posso ter uma imagem mais positiva do que aquilo que é na realidade. Portanto, acho que não estou muito à vontade para dar essa imagem. Relativamente a Portugal, nós temos evoluído muito nos últimos anos. Eu acho que foi feito um esforço muito grande pelo Ministério da Educação e é um esforço também europeu de criação de programas de intercâmbio internacionais, nomeadamente o programa Erasmus, que tem sido extremamente útil para o intercâmbio de alunos e, portanto, isto até aos níveis da graduação. Ao nível de pós-graduação, através da FCT, dos programas de financiamento à pesquisa científica, que tem produzido pesquisadores de alto nível internacional, porque eles basicamente têm feito os seus doutorados em locais fortemente especializados e trazem esse conhecimento para Portugal. Apesar da crise agora ter perdido uns quantos que fugiram. Mas mesmo assim, acho que o resultado tem sido bastante positivo. O Governo tem tomado atitudes, quando começou a perceber-se que estava a perder alguns desses pesquisadores, voltou atrás com alguns aspectos que estava a alterar na lei por causa da crise e felizmente recuou. E portanto, nesse campo, eu acho que olhando para a política dos últimos anos, em termos gerais, e sem qualquer tendência de olhar para a tendência política, não é? O resultado geral é positivo. Existe ainda muita reação por parte dos professores mais conservadores, e agora no caso específico da arquitetura ainda existe uma forte desconfiança da informática, não é? Portanto, há um pouco aquela ideia de que o arquiteto, para aprender, tem que saber desenhar. É importante desenhar, mas não é a única coisa, há outras coisas e em particular no que toca à análise, e isto no campo do urbanismo em Portugal, em particular,
as ferramentas informáticas neste momento começam a ser insubstituíveis. A profundidade de análise a que se consegue chegar com uma ferramenta informática não tem comparação com o treinar o olhar, o desenhar muito, o observar muito. Isso era antigamente. Já não faz sentido hoje em dia, porque estamos a falar, correlacionar dezenas, centenas de dados diferentes em simultâneo e encontrar padrões de comportamento. Não pode ser feito com o lápis. Não dá. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado, Eduardo Sampaio Nardelli, obrigado, professor José Nuno Beirão, e obrigado, professora Gabriela Celano. O Sintonia Urbana volta na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas. Boa tarde e obrigado.